Qualquer pessoa que acompanhe um pouco de economia ou invista no mercado financeiro já deve ter ouvido falar das bolhas econômicas, também chamadas de bolhas especulativas ou ainda bolhas financeiras. Apesar de estarem associadas às crises econômicas, as bolhas especulativas acontecem com frequência nas economias e podem causar uma série de transtornos a diversos investidores, principalmente aos menos experientes. Seja você um investidor ou não, este é um assunto bastante interessante de ser estudado. E é por isso que falaremos sobre as bolhas especulativas no vídeo de hoje. Bom, de maneira bem resumida, podemos afirmar que as bolhas econômicas no mercado financeiro acontecem quando os investidores passam a negociar os ativos por um preço muito acima do seu valor real. O momento da formação da bolha é caracterizado por uma alta exagerada no preço dos ativos, seguido de uma queda ainda mais rápida. O resultado disso é que diversos investidores acabam sendo prejudicados por entrarem nessa bolha financeira sem saber, imaginando que teriam altos retornos com o investimento. Eu vou explicar essa situação em detalhes. As bolhas especulativas têm início quando os investidores começam a comprar determinados ativos simplesmente porque outros investidores estão comprando, gerando uma reação em cadeia. Ou seja, alguns investidores compram um ativo X e começam a ter bons resultados pela sua valorização. Assim, outros investidores começam a comprar o mesmo ativo buscando também esse alto retorno. Nessa dinâmica, boa parte dos investidores adquirem o mesmo ativo simplesmente porque parecia ser uma boa opção. De acordo com a lei da oferta e da procura, quando há uma grande procura por algo, a tendência é que haja uma valorização no preço do ativo. Logo, as pessoas começam a enxergar esse ativo específico como algo de muito valor ou como uma oportunidade de obter lucros, mesmo que ele não seja tão valioso na prática. Nessa situação, a demanda, como é de se esperar, aumenta muito em relação à oferta dos ativos, fazendo com que o preço vá escalando patamares muito mais altos do que o valor justo daquele ativo. Só que, em determinado momento, quem comprou começa a se dar conta de que o valor desse ativo é bem menor do que o preço de negociação. O que acontece depois disso é que há uma venda em massa desses ativos que são vendidos em enormes quantidades por valores cada vez mais baixos. O final desse processo é o estouro da bolha financeira. As bolhas acontecem então por causa de um efeito manada, e é possível dizer que elas surgem basicamente pela vontade das pessoas em aproveitar uma oportunidade que elas enxergam ser imperdível para ganhar muito dinheiro. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, concorda com essa premissa. Ele acredita que esses mercados de alta e as próprias bolhas surgem por conta da ganância dos indivíduos. Para Buffett, ver os outros tendo bons lucros faz com que outras pessoas passem a comprar os mesmos ativos, até que o preço se torne irreal quando comparado ao valor do ativo, fazendo com que a bolha estoure. Aqui é importante inclusive fazer um adendo, para que não haja confusão. Lembre-se sempre que preço é diferente de valor. Inclusive o próprio Warren Buffett tem uma frase famosa que diz que o preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, em um momento de bolha econômica especulativa, o preço se torna muito maior que o valor dos ativos. Paga-se caro e recebe-se menos. Por isso dizemos que, nesse caso, houve um descolamento entre o preço do ativo e sua real precificação. Essa situação de bolha financeira pode parecer um fenômeno recente, mas saiba que já existiram diversas bolhas financeiras no decorrer da história, e certamente haverá outras. A primeira bolha especulativa, que foi um marco na história da economia, foi a bolha das tulipas, que aconteceu na Holanda e gerou uma crise inestimável. Nessa época, a alta demanda dessa planta fez com que o seu preço se elevasse artificialmente. De forma resumida, muitos passaram a comprar e a negociar a tulipa em mercados futuros nos momentos de falta. Só que o preço era negociado apenas com base na especulação e não no valor real da planta, e a bolha estourou. A bolha especulativa mais recente, que teve efeitos globais, foi a que deu origem à crise dos subprimes em 2008, nos Estados Unidos. Caso você não se lembre, tudo começou com a facilidade que as pessoas tinham para fazer financiamentos imobiliários. O volume de crédito oferecido era enorme pela alta liquidez que havia no sistema financeiro. A população norte-americana passou a financiar cada vez mais imóveis, enquanto os bancos ofereciam cada vez mais financiamentos, inclusive sem a necessidade de garantias para tomar o crédito. E quando o mercado se deu conta que o valor dos imóveis negociados era muito menor do que imaginavam, seus preços pararam de subir e passaram a cair.
iniciando assim um movimento inverso de desvalorização dos imóveis e dos aluguéis. Aluguéis que eram a fonte de pagamento das prestações desses financiamentos. O desfecho todos conhecemos, a inadimplência aumentou e os imóveis que antes estavam na ponta compradora passaram agora para a ponta vendedora, jogando os preços para baixo numa velocidade infinitamente maior do que a velocidade subida. Isso é a característica do que chamamos de estouro da bolha. A crise pegou todos de surpresa. Os efeitos dessa situação foram muito graves para os Estados Unidos e foram sentidos por diversos outros países ao redor do mundo. A história nos mostra então que as bolhas especulativas, assim como as crises, sempre acontecem e são cíclicas. Portanto, esse é um fenômeno que em algum momento vai sempre voltar e acontecer. Nos dias atuais, inclusive, com o mercado em expansão, muita gente teme uma nova bolha financeira. O fato é que não é possível prever quando ou se alguma bolha de fato irá estourar. O que nos resta é acompanhar o mercado e tentar identificar em seu comportamento algum sinal de que algo não vai bem. E para os investidores é fundamental sempre investir de maneira sólida, buscando fazer aportes em bons negócios e analisando fundamentos com cuidado. Assim, até mesmo em uma situação de bolha, você estará protegendo os seus aportes, porque terá investido com consciência e com base em bons fundamentos. Bom, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil para você. Como de costume, se você gostou, clique no like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Aproveite também e faça os seus comentários ou tire suas dúvidas abaixo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para ser avisado de novos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.